Boa noite, irmãos. A paz em Cristo, sejam todos bem-vindos. Certamente já poderíamos descansar o nosso coração com aquilo que já ouvimos nessa noite, né? E o desejo é esse mesmo, sair daqui com os corações fixados e aconchegados no Senhor. Vamos abrir então, primeiramente, nos nossos dois textos bases que temos então meditado para esse momento. Efésios capítulo 1. Vamos ler então os versos 9 a 11. Efésios 1, os versos 9 a 11. Carta já citada pelo irmão João, tremenda carta de fato. Então ele diz assim no verso 9 do capítulo 1: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E ainda capítulo 3, também os versos 9 a 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai celestial, Pai bendito, mais uma vez nos achegamos a Ti, confiados na pessoa e obra do nosso amado Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, por Tua bondade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio, como já dito, e se entregou e morreu ali na cruz como vitorioso, e foi então aquele que aguardou até que o Pai o ressuscitasse. Que tremendo servo o Senhor é. Que tremendo ensino o Senhor nos deixa. Já havia feito isso em vida com os seus discípulos e continua fazendo agora em eternidade. O Rei e servo. Ah, Senhor, como precisamos aprender com o Senhor a servir a Ti e a servir uns aos outros. Como já dito, como é importante a comunhão dos santos. Que momento lindo de podermos servir uns aos outros. Muitas vezes somente aqui, sem nenhuma restrição, somente com a nossa presença. Quão importante é a presença de cada um. Senhor, só o Senhor o sabe, o que o Senhor realizou neste dia, quem sabe nesta semana, quem sabe no último mês, para que cada um estivesse aqui neste momento. E este momento não é um momento especial, é um momento da vida cristã normal. Mas o Senhor cuida, como já bem dito. O Senhor valoriza a reunião dos teus filhos. Ah, Senhor, poderíamos passar a noite aqui te agradecendo, porque somos os teus filhos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque podemos chamá-lo de Pai. Bendito és. Oramos, ó Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Então, especialmente para os irmãos que nos visitam, espero que já estejam ouvindo os áudios. Se não estiverem, procure o irmão João depois. Nós temos meditado então no encargo que diz respeito à minha responsabilidade nas quartas e domingo de manhã, na contemplação do eterno propósito. Não é o estudo do eterno propósito, o que ele é, mas buscando vê-lo por todas as escrituras. Temos buscado fazê-lo, assim tenho recebido do Senhor, em forma de tríades. Por que tríades? Porque parte do princípio da Trindade, e o Senhor tem dado algo maravilhoso em torno dessa realidade que desfrutamos. E como o irmão João já disse, na primeira então projeta para o alto, para aquilo que o Senhor já fez. Num segundo momento, temos chamado de letra B, a resposta da igreja. E num terceiro momento, que temos chamado de letra C, aquilo que irá acontecer então, a partir do que o Senhor planejou, a partir do que cada um respondeu, e então o que irá ser culminante então na volta do Senhor Jesus. Lembra, nunca o enfoque nosso é o quando,
e nem mesmo necessariamente o como, mas aquele que vem, né? Aquele que vem é o que tem ocupado os nossos corações no que diz respeito ao futuro. Então, para o tempo de hoje, se o Senhor conceder graça a mim e paciência aos irmãos, né, vamos para Mateus capítulo 24, por gentileza. A princípio nós não vamos ler nenhum texto específico no primeiro momento aqui, porque na verdade nós vamos ver tanto o capítulo 24 e 25, obviamente de uma forma bem reduzida por conta do tempo que temos, mas certamente o Senhor há de conceder graça de não deixarmos passar aquilo que Ele deseja fazer enquanto está aqui passeando no nosso meio, como já orado e pedido, né? Então, quando nós olhamos para esse capítulo 24 e 25, né, você também não precisa anotar isso que eu vou dizer, é só para a gente se localizar, tá? Então, para aqueles que têm colocado o título, então tome nota do título primeiro, né? Então nós estamos no 62º tempo em torno deste assunto, número 62, então as 4 parábolas em Mateus 24 e 25, serão nessas 4 parábolas que nós vamos colher então 3 realidades. Os irmãos irão entender porque de 4 nós chegamos a 3, tá? Então, as 4 parábolas em Mateus 24 e 25. Então, só para efeito de localizarmos as parábolas dentro desse contexto do capítulo 24 e 25, nós temos então o capítulo 24, os versos de 1 a 26. Isso aí você só, não precisa nem anotar, mas se quiser, nós temos uma palavra do Senhor aos judeus. Capítulo 24, os versos 21 a 26. Depois, capítulos 24, dos versos 29 a 31, nós temos então o contexto do que está sendo dito aqui. Se você olhar para a sua Bíblia, né, você vai ver aí a partir do verso 29, que o subtítulo já diz a vinda do Filho do Homem, tá? Então esse é o contexto. Depois então, no capítulo 24, verso 32, até o capítulo 25, verso 30, nós temos uma palavra à igreja, e aí está localizado então as 4 parábolas, tá? E o capítulo 25, verso 31 até final, nós temos uma palavra às nações, que será dada a elas no devido tempo, certo? Então por que fizemos isso? Só para que os irmãos vejam, em primeiro lugar, o contexto, que está aí dos versos 29 a 31, é a vinda do Filho do Homem. Então é um capítulo, 2 capítulos muito lindos, muito importantes, no que toca o que temos contemplado, né? Tanto aquilo que o Senhor fez, nós vamos ver nas parábolas, como o que Ele espera de resposta, e aquilo então que a igreja irá receber na sua vinda. Então o importante, em princípio, é que os irmãos vejam que o contexto é a vinda do Filho do Homem, e obviamente nós podemos colocar como está descrito, o que compreende a vinda do Senhor Jesus, vai desde o momento então, como já dito hoje, que Ele recebe o Espírito Santo, até o momento que Ele voltará a buscar a sua igreja, e aqui não entraremos em pormenores, né? Se uma, se em 2 vezes, se oculta, não é o encargo aqui, tá? Contexto então é a vinda do Senhor Jesus, e nós vamos nos deter na palavra que cabe a nós como igreja, as 4 parábolas, tá? Então, à luz do que temos contemplado, né, a contemplação do eterno propósito, nós vamos escolher 2 exortações em cada tópico que nós vamos colocar. Eu já vou dar o tópico e as exortações para os irmãos, e vamos ver isso nas parábolas, tá? Então, a letra A, para aqueles que estão anotando, será apenas a primeira parábola, que é a parábola da figueira. Então é uma exortação à vigilância, então está muito claro aí, tá? Então, a primeira exortação é vigilância, e a segunda é discernimento. Já vou ler o texto com os irmãos. Então, letra A, primeira parábola, vigilância e discernimento. E aí você pode anotar o texto de Mateus, versos 42 e 43. Queria pedir aos irmãos, então, que pudessem me acompanhar na leitura. Mateus, capítulo 24, os versos 42 e 43, porque nós vamos ver essas 2 palavras ali, nesses versos. Versos 42 a 44, perdão. Então diz assim o verso 42: portanto, vigiai. Aí está a primeira exortação, vigilância, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto:
Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, está aí de novo, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa palavra apercebido, ela tem uma tradução possível, muito clara, de discernimento, né? Estais, pois, com discernimento, para que não sejamos, quando completamos então os ensinos, pegos de surpresa por esse momento da volta do Senhor. Então nós temos essas duas expressões chaves aqui na letra A, né? Vigiar e estarmos apercebidos ou com discernimento. Então o que realmente importa, ou o que nós devemos estar vigiando e o que nós devemos estar discernindo no que toca ao momento que nós estamos contemplando agora? Aquilo então que é o alvo de tudo que Deus planejou, como nós lemos lá em Efésios. A centralidade de Cristo, tudo irá convergir em Cristo. Então, se há algo que precisa ser guardado por uma assembleia, é a centralidade de Cristo nesse propósito eterno de Deus. Nós temos falado isso repetidamente aqui no nosso meio, porque esse é, como disse, é um encargo muito claro no meu coração. Então, quando nós pensamos e olhamos à nossa volta, e até às vezes olhamos para o nosso meio, olhamos até mesmo para nós vemos que muitas vezes nós estamos distraídos com tantas coisas. Então o momento de contemplação do eterno propósito visa justamente trazer aquilo que é, digamos assim, central, importante. Falamos isso com submissão, aquilo que está no coração do Pai, para de fato ser o alvo da nossa reunião. Como já dito, se o Senhor não for o motivo de estarmos aqui nos contemplando, não há sentido em estarmos aqui, né? Então, né, precisamos trazer isso, continuar trazendo, porque quando nós perdemos o Filho, nós perdemos tudo. Quando Paulo está terminando ali a sua carta doutrinária, também citando várias vezes aqui a carta de Romanos, ele vai até o capítulo 8 com uma doutrina mais aplicada à igreja, capítulo 9, 10 e 11, algo aplicado então de forma particular, mas no final do verso 11, do capítulo 11, então ele termina em adoração, e ele vai falar dessa profundidade em Deus, desse algo então que foi gerado em Deus, e tudo aquilo é para Ele, por causa dEle e por meio dEle, de Cristo. Então nós não estamos aqui tentando de maneira nenhuma arranjar a palavra, porque se há algo que nós precisamos vigiar e discernir, Cristo está de fato sendo o centro, e por outro lado o discernimento, o quanto de Cristo está sendo formado em nós, o quanto de Cristo há no louvor, na pregação, no ajuntamento, no reunir depois, quanto de Cristo há, uma vigilância contínua. Então Paulo termina assim, quando olhamos para essa eternidade da Trindade, então nós devemos ter isso no coração, devemos guardar isso, nós devemos manter Cristo como centro. Então coloquemos assim das ações, das afeições e das intenções de Deus. Tudo que Deus, e aqui nós já sabemos, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Um ser, 3 pessoas. Então nós devemos manter Cristo sempre no centro dessas ações, afeições e intenções de Deus. Quando nós nos ajuntamos e perdemos isso, irmãos, pode ter uma palavra maravilhosa, pode ter louvores que agradem o meu e o seu coração, pode ter bonitas orações humanas, mas se Cristo de fato não for o centro, e como nós sabemos isso? Irmãos, nós não precisamos necessariamente saber, mas Deus sabe o que está no coração de cada um, o que está no coração quando nós fazemos os movimentos na comunhão. Então é bom que todos nós estejamos com um coração sincero diante do Senhor, em plena convicção, buscando dEle aquilo que de fato ocupa o coração dEle. Então muitas vezes Ele pode não se agradar de um todo, mas às vezes Ele acha o seu coração dobrado aos pés dEle, e por conta do seu único coração, Ele nos visita, e visita a todos, porque Ele é misericordioso. Mas nós devemos manter o coração sempre em vigia, buscando olhar para o Senhor, aquilo que está no centro de Deus, e com discernimento. Quando nós
Vamos, e aí eu queria que os irmãos fossem comigo, primeira carta de João. Vá comigo ainda dentro desse ponto, na primeira carta de João, por gentileza. Primeira carta de João. Nós estamos falando de vigiar e discernir. Olha o que João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, primeiramente o verso 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm percepção, conhecimento, discernimento. E aí ele segue no verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Guarde essa palavra envergonhados, mais à frente nós vamos usá-la de novo. Mas por que eu li esse texto, irmãos? Porque todos nós, veja, irmãos, precisamos cada vez mais quebrar isso no nosso meio. A responsabilidade de vigiar não é de um ou de dois. A capacidade de vigiar e discernir está em todos que têm a presença do Espírito Santo. Unção aqui é a habitação. Então todos nós somos responsáveis por vigiar e discernir sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre especialmente também um ajuntamento. Então todos. Então esqueçamos essa realidade que isso é para um, para dois ou para três. O Espírito Santo é o mesmo e é um só, como já dito, e ele habita em cada um que crê no Senhor Jesus. E nós precisamos vigiar, cada um vigia a sua porta, cada um vigia a sua casa. Nós nos ajuntamos e vigiamos a porta, para que aquilo que tem que ficar de fora fique de fora, e aquilo que tem que ficar dentro fique muito bem guardado dentro, preservado, como uma virgem pura a ser apresentada a um só noivo. Então, Paulo, numa mesma expressão, aproveitando a fala do irmão João, pensai nas coisas do alto, aonde Cristo vive, Colossenses 3:2. Agora, quando nós falamos essa expressão, pensai nas coisas do alto, às vezes nós espiritualizamos muito. O que é o pensamento de Jesus quando ele pensou nas coisas do alto? Ele expôs isso quando ele foi orar. Pai, estou pensando nas coisas do alto, ele diz. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. O Senhor Jesus está pensando nas coisas do alto e expondo isso na sua oração. Então, quando Paulo nos chama a pensar nas coisas do alto, é pensar de fato naquilo que é a vontade do Pai. E não é uma vontade abstrata, não é a vontade dele para a sua vida. Não, é a sua vida vai cumprir o que na vontade dele. Então, irmãos, Pai, seja feita a tua vontade. Precisamos vigiar. A tua vontade está sendo feita, estamos trazendo a tua vontade para o nosso meio, para as nossas vidas, estamos levando ela conosco, como aprendemos na carta de Tiago, ou nós somos como um saquetel furado, como Hebreus vai nos dizer, recebemos aqui, enchemos da vontade, mas o nosso saquinho está furado, né? O bom depósito tem um buraco e vai se esvaindo, quando é amanhã de tarde já não tem mais nada do que recebemos, né? Isso não é vigiar, isso não é discernir, é por isso que muitos se perdem e muitos não conseguem perceber o que de fato importa no que toca a responsabilidade da igreja ser coluna e baluarte da verdade, da vontade, do propósito, da centralidade de Cristo, do papel do novo homem, da nova criação. Tudo isso se completa. Então, tendo isso em vista, essa visão clara, e nós falamos clara aqui à medida da luz que nós temos, né? Há irmãos que têm muito mais visão do que nós, obviamente, mas à medida da luz que temos, então nós devemos nos agarrar a isso, ter isso como fundamento estabelecido em Deus, e nós seguimos então para a letra B. E aí então, na letra B nós vamos ter a segunda e a terceira parábola. Os irmãos já vão entender por que nós vamos juntar essas duas parábolas. Quais são as duas? Se você olhou na sua Bíblia aí, Mateus capítulo 24, os versos 45 até o final, nós temos a segunda parábola, e depois o capítulo 25, verso 1 até o verso 13, que é a parábola das 10 virgens,
nós temos então a terceira parábola. Então, letra B, segunda e terceira parábolas. Quais são as duas exortações nessas parábolas? São duas exortações que se completam, porém distintas. A primeira, então, é a fidelidade na casa do Senhor, e a segunda é a fidelidade pessoal. Então, quando nós pensamos nessas duas parábolas, elas se completam. Primeiro, a fidelidade de todos nós com relação ao serviço na casa do Senhor, e depois a fidelidade pessoal. Obviamente nós poderíamos invertir isso sem problema nenhum. À medida que você vai construindo a sua vida em fidelidade ao Senhor, você vai contribuindo em fidelidade no serviço da casa do Senhor. Então nós temos essas duas realidades completas, porém nós vamos abordá-las separadas. Então respira para que você não perca a didática aqui, que é importante. Então a letra B, nós temos a segunda e a terceira parábolas, com duas exortações distintas. Uma, a fidelidade no serviço da casa do Senhor, e a outra, a fidelidade pessoal, que passa por sua vida particular e passa por sua vida como membro também em comunhão. Então vamos pensar primeiro na fidelidade na casa do Senhor. Olhe para o verso 24, capítulo 24, Mateus 24, verso 45. Veja que pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Obviamente, irmãos, que a resposta a essa pergunta é uma só: o Senhor Jesus, né? Só Ele é esse servo. Então não nos arroguemos em momento algum em acharmos que porque temos isso ou aquilo, somos esse servo. Em primeira instância, Ele é o servo fiel. E à medida que Ele compartilha conosco da sua fidelidade, da sua graça, da sua misericórdia, então aquilo que dele nos inunda, nós vamos podendo participar em fidelidade com Ele, no serviço da casa do Senhor. Mas eu quero deixar 3 realidades bem rápidas, que revelam a infidelidade na casa do Senhor, que está nessa parábola. Nós não vamos ler a parábola, tá? Então, 3 infidelidades, rápidas, objetivas, para que você medite depois. Nós não temos tempo de ir a elas, tá? Mas eu vou dar a exortação aqui dentro dessa exortação da letra B, depois você vai ler na sua casa. Então, qual a primeira realidade que representa ou que manifesta a infidelidade no serviço da casa do Senhor? Então, para os que estão anotando, achar que o Senhor demora-se, ou Ele demora para voltar. Achar que o Senhor demora-se. Anote um texto referência para depois você meditar em casa. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 a 13. Segunda carta de Pedro 3, 8 a 13. Então há muitos irmãos assim, muitos irmãos achando que o Senhor está demorando, e por conta disso nós começamos a perder a fidelidade, negociar de uma forma indevida, fazermos alianças, parcerias, que não são as parcerias do corpo, como já ouvimos nessa noite, são tão importantes, mas nós nos aliamos com pessoas, com situações, com tantas coisas. Por quê? Parece que tarda o nosso Senhor a voltar. A segunda realidade que revela infidelidade na casa do Senhor é espancar os companheiros. Espancar os companheiros. Para essa realidade de infidelidade, você anote o texto, por gentileza, de Lucas, capítulo 12, verso 35 a 48. Porque, irmãos, Lucas 12, 35 a 48. Quantos irmãos têm sofrido, por um lado, na legalidade de outros, oprimidos, banidos às vezes, envergonhados sem motivo algum, e quantos irmãos têm sofrido na mesma medida, porém não sabem, com a libertinagem também propagada por líderes. Então, irmãos, espancar os companheiros. Quantos irmãos têm morrido de fome, sem palavra? Eu ouvi um pastor falando um dia, ainda em Belo Horizonte, que as palavras, as ministrações hoje são como uma sopa bem rala,
E ele completa a ilustração da seguinte maneira: e aqueles que ouvem são como garrafas PET, com a boca bem pequena. O pregador joga aquela sopa daqui, e a gota que cair dentro da boca de uma garrafa é aquilo que aparentemente sustenta um cristão. Então, quão pouco nós temos de alimento para que possamos transpor esta noite que já vai alta. E uma terceira realidade que revela essa infidelidade na casa do Senhor está aí também na parábola, que é comer e beber com os ébrios. Essa palavra ébrios fala de embriagado mesmo, mas ela não toca só a questão da bebida. Claro que nós sabemos e já temos bastante entendimento sobre a relação da bebida, né? O amor uns aos outros limita a nossa liberdade, e ponto. E assim cada um cuida com relação a isso. Mas aqui fala de ciúmes, aqui fala de paixão exacerbada por coisas e até mesmo por pessoas, fala de desejo sedento, fala de um viciado, ou seja, todas essas relações que são contrárias à vontade do Senhor. Para essa infidelidade, você anote o texto referência de 1 aos Coríntios, capítulo 7, os versos 29 a 36. Que tremenda exortação de Paulo ali nesse capítulo. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versos 29 a 36. Então, deixando a fidelidade no serviço da casa do Senhor, passemos então para a fidelidade pessoal. Então, olha aí Mateus 25, de 1 a 13, nós conhecemos essa parábola, das 10 virgens. Nós sabemos que 5 se aprontaram, 5 não se aprontaram. Sabemos que todas elas têm a presença do Espírito Santo, mas umas estavam cheias do Espírito, outras não. Não vamos entrar em detalhes aqui. Eu queria ler um texto com os irmãos, só um texto, com relação à responsabilidade individual de cada um. Abra comigo então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então nós saímos da advertência à fidelidade na casa do Senhor e passamos para a fidelidade pessoal, individual. Por quê, irmãos? Porque quando nós nos assentarmos no tribunal de Cristo, não vai estar você e o seu marido, não vai estar você e a sua esposa, não vai estar você e os seus filhos, vai estar você e eu sozinhos, cada um sozinho. Então lá não haverá as desculpas que há hoje, mas nos lembremos, lá é um tribunal familiar, é o nosso irmão mais velho que estará depois nós vamos ver o que ele estará fazendo. Olha o que Paulo vai dizer então, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10. Segundo a graça, veja onde ele começa: de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, sobre o fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Está vendo aí a fidelidade pessoal? Porém, cada um, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Irmão, se Paulo estivesse aqui na nossa geração hoje, quantos fundamentos já foram lançados diferente do que ele lançou? E ele segue dizendo assim: além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, esse é o dia de Cristo, a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Percebeu? O provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Está vendo? Não tem nenhuma relação com salvação, tem relação com galardão. E ele então segue: todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então Paulo, escrevendo a esses irmãos que estavam em tantos conflitos, ele vai falar assim: olha, eu sei o que eu fiz. E ele vai dizer: cada um precisa também ter aquele vigiar e aquele discernimento naquilo que de fato importa, naquilo que de fato ocupa o coração de Deus.
Vocês estão preocupados em quem é de Apolo, quem é de Paulo, quem é de Pedro, quem é de Cristo? Vocês estão preocupados em quem come primeiro, quem come depois, quem não come, quem tem mais honra, quem não tem mais honra? Ou seja, não há uma fidelidade pessoal e não havia uma fidelidade como assembleia, ainda que eles tivessem muitos dons. E nós já vamos ver porque eu estou citando isso. Então, irmãos, vigiar e discernimento. Porque quando nós chegamos aqui na prática, há uma responsabilidade corporativa. Como nós estamos agindo como assembleia? O que a assembleia está pregando, o que está ensinando, o que está cantando, como são os ajuntamentos, qual a direção, para onde nós vamos, estamos todos unidos, a harmonia. Mas para que isso seja possível, cada um precisa estar vigiando a sua vida pessoal. E assim, quando nós nos ajuntamos, nós temos um monte de sentinelas, e não um monte de apontador de defeitos, críticos, né? Criticismo. Graças ao Senhor temos, com a graça dele, conseguindo romper e expulsar do nosso meio o criticismo, e tentar transformar isso em consolo e exortação, né? Então, fidelidade corporativa, fidelidade na casa do Senhor, no serviço, e fidelidade pessoal. E por fim, então, letra C, a quarta parábola. Ela está aí, então, os versos 12 até o verso 30 do capítulo 25. Então, dentro dessa quarta parábola, que está dentro da letra C, nós temos a recompensa e a disciplina no milênio. De novo, não é encargo entrarmos nesses detalhes hoje, tá? Ainda que nós já tenhamos falado bastante com relação a isso, especialmente sobre a recompensa, que é algo mais claro nas Escrituras. A disciplina é algo um pouco mais, digamos assim, camuflado, mas pela graça do Senhor nós vemos que há um tratar do Senhor com relação a isso também. Então, como nós vamos fazer para entendermos um pouquinho dessa relação da parábola dos talentos aqui? Nós vamos unir essa parábola à parábola das 10 minas, tá? Por quê? Porque na perspectiva do cumprimento do eterno propósito de Deus, essas duas parábolas se completam. Elas não podem ser estudadas separadas no que toca ao eterno propósito de Deus, ainda que elas representem algo diferente, mas que se completam. Então é importante que nós façamos isso, nós já vamos fazer. Porém, antes, olhe para a sua Bíblia aí para vermos então um pouco dessa parábola dos talentos. Em primeiro lugar, a parábola dos talentos toca os dons, tá? Os dons. Então, quando você pensar em talento, você pensa em dons. Quando você pensar em minas, né, parábola das minas, você vai pensar em autoridade, tá? Ou responsabilidade futura. Isso não anula em nada a responsabilidade de hoje, nós vamos ver. Mas olha o capítulo 25 então, verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, né? Então, quando nós olhamos para essa expressão, nós vemos essa realidade de gozo, tá? Gozo do Senhor. Então guarde essa expressão, tá? Porque a parábola dos talentos, quando toca o que diz respeito à recompensa, aponta para esse gozo no Senhor, para essa alegria, para esse desejo, para esse sentimento que move, ou pelo menos deveria mover as nossas entranhas de amor pelo Senhor. Então, se nós o desejamos, Ele está percebendo isso, né? E de alguma maneira, então, Ele está ali, Ele vai retribuir isso com mais gozo ainda. Então, gozo muito gozo na presença do Senhor. Quando nós vamos a Lucas, pode me acompanhar por gentileza, lá capítulo 19, onde está a parábola das 10 minas. Lucas 19, veja o verso 17 primeiro. Lucas 19, 17. Veja, é a mesma coisa. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás
autoridade sobre 10 cidades. Verso 19: a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Agora olha ali o verso 25. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-vos-á, mas o que não tem, o que ele pensa que tem, é o sentido, lhe será tirado. Quando, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse, veja o contexto do reino, reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, a parábola das 10 minas toca a autoridade que será manifesta no milênio. Então, hoje nós precisamos ter essas duas parábolas, porque lembra, nós estamos numa exortação terceira, a primeira apontando para a centralidade de Cristo no plano de Deus, a segunda apontando então para a nossa responsabilidade corporativa e pessoal, e a terceira que será como um resultado daquilo que vigiamos e discernimos, daquilo que preservamos, guardamos, mantemos intacto, da porta para dentro, selado e guardado, no sentido de não negociar, não macular. Obviamente isso vai ser exposto como o evangelho pregado, e então isso vai ter um resultado futuro. Então tudo que nós realizamos hoje como filhos, não é para que sejamos salvos, isso já é tão claro no nosso meio, é porque nós já somos salvos, é que nós podemos andar nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. E aqueles que guardaram as minhas obras foram feitos coluna e baluarte no meu templo, e de lá jamais sairão. Então nós precisamos unir. Por quê, irmãos? Guarde isso. À medida do gozo, do relacionamento que você e eu temos hoje, nós seremos ou não vasos de honra, vasos úteis, já hoje e no futuro com o Senhor. Então os irmãos vejam quão importante é o seu e o meu relacionamento, tanto corporativo como individual, porque é a parábola dos talentos unida à parábola das minas, porque elas são, como já disse e friso, um complemento. Se não há desejo, gozo, alegria hoje, como poderá haver no futuro? Como as pessoas têm usado os dons hoje na igreja? Irmãos, como Satanás é astuto com relação a isso, irmãos. Os dons é para proporcionar gozo no Senhor. Mas quantos homens têm gozado, no sentido de trazer para si o gozo do outro, como se fosse dele? Ele faz algo, ele canta, ele adora, ele prega, ele ora, e ele está ali pronto para receber a alegria do outro, como se fosse para ele. E o outro diz: não, meu irmão, sem a sua vida eu não seria nada. E esse homem recebe isso. Irmãos, livre-nos do Senhor disso. E você vigie também, para que você não faça Arão na sua vida. Porque o Arão, ele gosta muito de receber gozo e alegria para ele. E esse princípio é o princípio do próprio Lúcifer, que então reteve aquele gozo que era devido ao nosso Senhor Jesus, ainda como verbo eterno. Então, irmãos, se nós não temos gozo, como já dito hoje, se não há prazer estar aqui, se isso aqui para nós é mais um momento, se eu tive que correr de certa forma e até às vezes murmurar porque eu teria que estar aqui hoje, irmãos, lembra lá de 1 João que nós lemos, capítulo 2, verso 28, quando ele voltar, como nós sairemos? Envergonhados. Lembrando, tribunal de Cristo, nada a ver com morte eterna, disciplina ou recompensa no milênio. Então quando nós olhamos para essa parábola, nós temos que ter isso em mente, que elas se completam. É uma exortação à igreja. Que necessidade nós temos nos nossos dias. Ajude-nos o Senhor nos dons. Então quando nós vemos essa realidade dos dons, depois se você lê a parábola aqui, você vai ver que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Então quanto aos dons,
Não há problema, irmãos, que um tenha 5 e o outro tenha 1. Por que o Senhor fez assim? Primeiro porque Ele quis, né? 1 Coríntios capítulo 12, verso 18. Deus coordenou o corpo como lhe apraz. Então quando você pensa em talento, quando você olha para o seu irmão e vê que ele tem 5 e você 1, como você reage? Senhor, dá mais 10 para ele, para que ele me abençoe. Não deixe o ciúme entrar no seu coração, porque é Deus que formou e constituiu o corpo da maneira que agrada a Ele. Mas quando nós olhamos para a mina, foram 10 que receberam quantas minas? 10. 10 minas para 10 servos. Ou seja, todo mundo recebeu uma parcela de responsabilidade com vistas à autoridade igual. Todo mundo recebeu uma mina, nem mais, nem menos. Agora, o que eu faço com a minha mina, que toca essa questão das obras, porque um toca a relação dos dons para edificação e as obras para propagação do Evangelho, do testemunho de Deus, que é Jesus Cristo, aquilo que de fato vai permanecer. Eu estou negociando ou eu já estou enterrando a minha mina? Quanto que eu conheço da mina que eu recebi? Quanto que eu estou vigiando sobre essa mina? Qual o discernimento que eu tenho dessa mina? Eu prefiro falar assim, não, deixa eu ficar quietinho aqui, vou enterrar minha mina, e deixa que o meu irmão, olha lá, ele já tem 5 talentos, mais uma mina, ele vai fazer. Irmão, esse irmão vai fazer. Por isso que a parábola dos talentos termina com aquela exortação tão forte. Aquele que acha que tem, aquilo que ele pensa que tem, será tirado. Quando será tirado? Isso é uma expressão que nós podemos ligar à disciplina no reino. Será tirado e será dado, porque aquele que não buscou negociar para ter autoridade, ele não terá um lugar de autoridade, ainda que ele teve total capacidade para desenvolver e negociar a mina para ter autoridade, para ela render 5, render 10, render 20, a 30, 60, a 90, a 100 por 1, e são algumas outras expressões que nos ajudam. Mas se ele não negociou, se eu não negociei, então tira dele e dá que tem 10. Ele entra em disciplina, e o que tem 11 vai reinar com Cristo, até que se passe o tempo do milênio, tá? Então, irmãos, para terminarmos, queria ler um último texto, e encerramos aqui, Apocalipse capítulo 20, que é um dos muitos textos nas Escrituras, que trazem essa realidade para nós, então, desse futuro glorioso com o Senhor. Escute aqui, irmãos, não será num primeiro momento para todos os cristãos. Por isso que Paulo faz essa distinção ali em 1 Coríntios, capítulo 3 que nós lemos, né? Ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Tá? Aquilo ali é palavras para os cristãos, não é para o mundo, é para a igreja em Corinto. Aquele que palha, feno e madeira, ainda assim será salvo, como que pelo fogo, né? Mas aqueles que foram fiéis, aqueles que guardaram a fidelidade na assembleia, guardaram a fidelidade pessoal, irmãos, de novo, eu falo isso quase todos os momentos, fidelidade não é quantidade, fidelidade não é nem mesmo qualidade, fidelidade é fidelidade. Às vezes você está aqui nessa terra para um ato de fidelidade ao Senhor, e aquele ato você precisa estar discernindo, pedindo ao Espírito, sempre em súplica: Pai, guia os meus passos, guia o meu coração, me leve a ser fiel, me ajude, eu não tenho conseguido vigiar, eu não tenho conseguido estar apercebido, me desperta, levanta alguém para falar. É a sua e a minha súplica diante do Senhor, e quando o Senhor fala, obedeça, não negocie, obedeça. Então às vezes é um ato, às vezes é ser pai, às vezes é ser mãe, às vezes é ser irmão, às vezes é ser patrão, é servo, às vezes é ser um intercessor, um pregador. Sejamos fiéis à medida da fé que o Senhor repartiu a cada um. 1 Coríntios, Romanos capítulo 12, verso 3. E aí ele segue com uma das listas de bênção que o Senhor nos deu, no sentido do serviço na casa do Senhor. Então Apocalipse capítulo 20 diz assim, a partir do verso 4: Vi também tronos,
E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, está vendo? Cheio de gozo e santo, separado, fiel, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Não tem como ser mais claro as Escrituras, irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Então eu peço ao Senhor, leve essa palavra para casa junto com você, não deixe ela se perder. Se há algum irmão talvez que, como já dito, tem algum paradigma com relação ao que ouviu hoje, eu peço gentilmente, abaixe o seu paradigma, peça ao Espírito que fale, nos aproximemos das Escrituras com um coração puro e sincero, para que verdadeiramente o Senhor fale. E aqui, irmãos, não há imposição de nada, não há, cada um, porém, cada um veja como edifica. Mas peço aos irmãos, rogo aos irmãos, todos nós aqui presentes, levemos isso tudo que ouvimos aos pés do Senhor, para que nós possamos, com a graça dEle, avançarmos, e assim cremos, por isso falamos, avançarmos naquilo que agrada o coração dEle, não estarmos desapercebidos, não estarmos preguiçosos, sem estarmos de vigia, não estarmos servindo adequadamente uns aos outros e nos guardando o nosso coração em Cristo Jesus. Então, para que recebamos, como Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, verso 24, a recompensa da herança. Ajude-nos o Senhor. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, mais uma vez te damos graças, te bendizemos por tua maravilhosa palavra, Senhor. Quão limitados somos diante dela, quão incapacitados somos, Pai, para tanto ouvir como transmitir, mas suplico ao Senhor, Pai, tome a tua própria palavra, as porções que foram lidas nessa noite, Senhor. Senhor, se necessário for, descarte tudo o que mais saiu da minha boca, mas as palavras que estão registradas, as que foram lidas, suplico a Ti, traga luz sobre nós, aplica-as ao nosso coração. É a Tua palavra é vida, a Tua palavra é Espírito, a Tua palavra é educação, a Tua palavra é consolo, a Tua palavra é tudo, Senhor, porque ela é o Senhor mesmo. Então toma as porções desta noite e lance luz, para que possamos ver claramente Cristo no centro desta tão grande cena de glória que há de se manifestar um dia. Aguardamos ansiosamente por este dia, nos reunimos aqui nesta esperança. Bendito seja, ó Deus, nós te agradecemos e fazemos isso no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.